Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Vamos começar aí o primeiro vídeo. E é um vídeo com um tema assim bem impactante. Pessoas que estão procurando, né, por esse vídeo, porque querem informações, querem um alívio, querem buscar algo que traga conforto, que traga luz, né? Porque nós já estivemos nessa situação e nós também buscávamos vídeos que tivesse algum tipo de informação, que tivesse algum tipo de luz, algum tipo de socorro. E o tema é um tema forte para quem tá passando, não é fácil. E antes de tudo, independente, né, da sua fé, da sua religião, no que você acredita, tenha pensamentos positivos. Eu sei que é muito difícil, porque quando a gente recebe, né, o laudo como na descrição do vídeo, que é a gestação com a Brida, de início, assim, é bem estranho, né? A gente, nossa, o que é isso? Da onde surgiu isso? O que é isso, né? E conforme a gente vai buscando informações, assusta muito. O primeiro impacto, assim, pelo menos pra nós, pra mim principalmente, né, que estava gestando, foi, assim, um susto muito grande mesmo. E o que eu quero dizer é o seguinte: tenha fé, né? Confia em Deus, né? Nós cremos em Deus, nós somos cristãos. Não é fácil passar pelo que você está passando, ou alguém que você conhece que seja próximo, que esteja passando por isso. Não é fácil mesmo. É uma prova da nossa fé. E é um momento, assim, que a gente precisa se conectar muito com Deus. E precisa descansar no agir dele, porque não tem o que ser feito, né? Somente a vontade de Deus. E viver essa vontade de Deus, nessa espera, nessa constância, no tempo que Ele determinou pra você passar por isso, é muito difícil. Eu peço muito a Deus, que Deus entre com providência na vida de vocês, que traga socorro, que traga consolo, que a mãezinha, o pai que está passando por isso seja abraçado, assim, com muito amor, com muito carinho, sabe? Com muito afeto, porque é uma fase difícil. E eu sei que é algo que é necessário nesse momento. A banda, né, ou brida amniótica, ela é uma anomalia. É uma má formação ali, que desenvolve tecidos parecidos com a bolsa amniótica, e esses tecidos, eles ficam soltos dentro do saco, né, gestacional, onde se encontra o feto, o bebê, e ele pode vir a colar, a grudar em membros, né, naquele bebê, e formando uma banda amniótica. Essa anomalia, né, uma síndrome, enfim, pode ser chamada de várias formas, ela é algo horrível, sim, é horrível, gente. Eu acho que ninguém merecia passar por isso, ou não desejo para ninguém. É algo que pode acontecer, não tem critérios. Ah, foi porque você não comeu direito, ou foi por conta da sua genética. Gente, não existe isso, tá? É uma malformação que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Com qualquer mulher, com qualquer gestação. Não tem um motivo específico pra acometer isso, sabe? Então, ela pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer mulher que esteja gestante, né? É um número, assim, é uma coisa muito rara, com certeza, né? Eu não lembro bem agora o número exato, mas a cada 1000 e poucas gestações, uma tem essa síndrome, né? Não sei se é esse número mais, mas é algo que pode acontecer, né? E aí, quando ela, né, se conecta ali à criança, ela pode acontecer várias coisas, né? Pode acontecer normalidades, não desenvolver um membro, decepar membro, pode até trazer a criança a óbito. Então, assim, são coisas horríveis mesmo que pode acontecer. E me dói muito falar isso, né? Então, assim, direto. Porque eu sei que quem tá do outro lado tá em desespero, né? Que quer uma solução, que quer uma explicação, que quer uma luz, né? Pra poder passar por esse processo. Mas a realidade é essa, né? Não tem como falar de uma forma mais doce, né? Porque não é algo bonito, não é algo legal, né? E não é algo fácil de passar, né? Ela é essa normalidade que pode acometer qualquer gestante, em qualquer período da gestação. Então, assim, pode tanto desenvolver no começo da gestação, no meio da gestação, ou na reta final da gestação. Quando aconteceu com a gente, eu busquei por muitas informações aqui no canal do YouTube pra ver se, né, se eu tinha alguma informação, né? E não tinha, gente. Eu tinha conseguido achar 2 vídeos, né, de 2 mãezinhas que haviam passado por isso e que não se encaixava nas minhas condições, por exemplo, né? Uma tinha desenvolvido no comecinho da gestação, né? E a outra tinha desenvolvido com 34 semanas, ou seja, já estava para ganhar, né? A primeira que eu vi, né, que foi no comecinho da gestação, teve algumas anormalidades ali, né, no desenvolvimento fetal, e quando nasceu teve que se submeter a cirurgias, né, até onde eu consegui ver. A outra já estava na reta final da gestação, aquela brida foi desenvolvendo e não chegou a causar nenhum dano, né? A mãezinha teve o parto normal, tudo certinho, bonitinho, e a criança não teve nenhuma anormalidade. Conosco foi o seguinte: nós descobrimos no dia que nós fomos fazer a ultrassom para descobrir o que era nosso bebê, se era um menino ou era uma menina. Quando nós engravidamos, foi no começo da pandemia, né? E nós estávamos, em 2020, nós estávamos, assim, bem tensos, porque, primeiro que a gente, naquela época, nós não tínhamos intenções de ter um novo filho. Logo em seguida também já estava a questão da pandemia, né? Então, estava tudo muito caótico, a gente não sabia como que ia funcionar as coisas, né? Medo para todo lado. E nós, né, fomos provados, né? Eu tenho que ficar pausando aqui o vídeo algumas vezes, porque eu tô com as minhas 2 crianças pequenas, e aí eu tenho que ficar, às vezes, dando suporte aqui. Mas vamos lá. Então, nós estávamos na época da pandemia, nós já estávamos, né, naquela situação mais complicada. E quando nós fomos na entrada, no processo ali da gestação, tudo, naquela época não se fazia muito, não estava fazendo, né, muitas ultrassom. Então, nós fizemos uma ultrassom indo para 12 semanas. E nessa ultrassom de 12 semanas, nós não vimos nada, né?
nada de diferente. Era uma ultrassom super rápido, o foco era saber se a criança estava com batimentos, né? Olhando assim, tava tudo certo o mais rápido possível. E eu lembro que era pra confirmar a data e ver a questão da translucência nucal, só. Então era uma ultrassom extremamente rápida, né? Quando nós fomos fazer a ultrassom que nós descobrimos a brida amniótica, nós estávamos com, se eu não estou errada, nós estávamos com 18 semanas de gestação. Nessas 18 semanas de gestação, já dava pra ver bem ali, né? Tudo, né? E essa ultrassom nós pagamos pra fazer, né? Pra descobrir ali o sexo do bebê, todas essas coisas. E aí foi uma ultrassom mais detalhada, né? Foi feita com mais calma, mais cautela ali também. Então, foi mais demorada essa ultrassom. E no meio dessa ultrassom tinha um cordão que atravessava na tela, pelo menos pra eu ver. Depois eu coloco aqui pra vocês verem as imagens, se eu tiver ainda, né? Das ultrassons, porque a maioria das ultrassons que a gente fez foi pelo SUS, né? Então a gente não recebia foto. Acho que eu tenho foto só das que nós fizemos particular, né? Ou por um outro programa que nós fomos assistidas. Não me recordo o nome agora, mas se eu lembrar, eu vou colocar aqui. O nome, acho que era Mãe Paranaense, alguma coisa assim. E que eles me deram a fotinha, né? Da ultrassom. Então, quando nós fomos fazer essa ultrassom ali, descobrimos, né? O sexo do bebê e tal. A gente ia fazer uma surpresa em família, tudo. E nós vimos que tinha esse cordão. E eu achei estranho, gente, porque ele atravessava, sabe? De um lado da barriga até o outro, assim. E na hora, assim, parecia até que tinha 2 bebês, sabe? Daí eu olhei e falei, meu Deus, será que são gêmeos, né? Por que tem essa divisória aí? E aí, quando apareceu essa divisória, eu vi que o médico ficou vendo com mais cautela, tudo. E no final, né, da ultrassom ali, ele falou pra nós assim, olha, eu preciso que vocês levem essa ultrassom o mais rápido possível para a sua médica obstetra, pra ela dar uma avaliada, porque você apresentou banda amniótica ou brida amniótica. E na hora, assim, gente, meu coração tava totalmente tranquilo, descansado, não estava temerosa, nada assim, sabe? E eu só falei assim, deve ser alguma coisa, passou rápido pela minha cabeça, alguma coisa que eu vou lá tomar um remédio melhor, né? Pensei desse jeito. Quando eu cheguei em casa, o que eu fui fazer? Algo que todos, praticamente quase todo mundo tem essa mania de fazer. A gente sabe que não é bom, né? Mas a gente acaba fazendo, né? Ansiosos, enfim. Eu fui buscar informações no Google. Gente, quando eu vi, aquilo foi um choque tão grande, porque essa gestação, outra hora eu vou contar todo o testemunho dela por completo, né? Mas foi um impacto muito grande, porque eu não entendi. Eu falei, meu Deus, nós não queríamos mais ter filhos, né? Nós já estávamos em paz, assim, felizes, né? Com o nosso casal, que foi os 2 primeiros que nós tivemos, né? O Davi e a Emanuele. Não estávamos no momento de ter mais filhos. E foi um processo, assim, muito de conexão com Deus durante, né, toda a gestação. E no começo da gestação, né, eu conversando com Deus, tudo, tive as respostas de que essa gestação ia pra frente, que era uma gestação que Deus queria. Enfim, gente, na minha intimidade com Deus, na forma em que eu me relaciono com Ele, eu tive as minhas respostas de que era algo que Deus queria pra nós, né, essa gestação, essa criança, tudo. E aí, quando eu recebi essa notícia, eu fiquei em choque. Eu falei, meu Deus, não tô entendendo. Por que isso tá acontecendo com a gente, né? Por quê, né? Será que eu não desejei tanto quanto deveria essa gestação? Enfim, passou zilhões de coisas na minha cabeça, né? Eu fiquei muito mal. Naquele dia, eu chorava de soluçar. Aquele sentimento de morte, assim, sabe? Era uma coisa terrível, horrível. Eu chorei muito mesmo. Orando, clamando a Deus, né? E compartilhando com as pessoas que nós tínhamos próximo, que são nossos amigos, né, de Cristo, que começaram a orar por nós, tudo, acompanharam toda a trajetória, né, dessa gestação. Foi um choque muito grande, né? E aí todo mundo assim, calma, deixa a médica falar pra você o que é essa, né, brida, banda amniótica, e deixa a médica te dar o laudo ali, né, do que é, o que vai fazer, tudo. E aí, pessoal, eu peguei e falei, meu, quer saber, eu tô muito pesada, né, tô muito ansiosa, muito preocupada, vou acalmar meu coração, sei que vai ser difícil, mas eu preciso, né, porque tudo que a gente sente passa pra criança, e não era algo que eu queria, né, transferir pra ela, no caso era uma menina, a Axa Luísa, e quando chegou o dia da consulta, extremamente ansiosa. Cheguei na médica, assim, doutora, me dá logo o remédio, o tratamento, o exame, o que eu preciso fazer pra melhorar isso aqui. Ela ficou um tempo em silêncio, assim, sabe? Agora eu acredito que ela estava procurando as palavras, né, pra me passar a informação, porque não era algo, né, fácil de falar. Então, quando ela passou a informação, né, de que aquilo ali não tinha como ser revertido. E ela falou assim pra mim, olha, mãezinha, você acredita em Deus? Eu falei, acredito. Você tem fé? Mas você tem fé mesmo? Eu falei, eu espero que eu tenha. Aí ela falou, então, essa situação aqui não tem o que ser feito. Não existe até o presente momento. Exames, tratamento, medicamento, mudança. Não existe nada que esteja ao alcance das nossas mãos para poder resolver, para te dar a solução que você vem buscar. O que cabe a nós, como humano, não tem nada que possa ser feito, que possa reverter essa situação, esse diagnóstico. A única coisa é você se apegar em Deus e esperar em Deus, no que Ele pode fazer. Porque agora, mãezinha, falou desse jeito pra mim. É só Deus. Gente, aquilo, eu levei um choque tão grande, porque essa frase, é só Deus, ficava martelando na minha cabeça ali, ela falando comigo, e aquilo, eu fiquei congelada, assim, sabe? É só Deus, é só Deus, é só Deus. E aí eu me via falando essa frase, escrevendo essa frase, enfim, declarando quantas vezes a gente fala isso, né? Ah, é só Deus, só Deus. Só que muitas vezes a gente fala da boca pra fora. No momento assim, ah, é só Deus, né? É só Deus.
Quando você está dentro de uma situação e que você tem que viver de fato, essa frase é só Deus. Meu Deus. Foi um choque muito grande, sabe, pra nós. É um trabalhar muito, muito precioso de Deus na nossa vida, na nossa família, né? E em tudo, né? Tanto no nosso casamento, na nossa família, na criação dos nossos filhos, na nossa visão de fé, na nossa crença, sabe? Mexeu, assim, abalou todas as estruturas. Eu fiquei bem desnorteada no começo, eu não sabia o que pensar, o que falar, como orar. Eu não sabia mais nada, gente. Eu cheguei numa situação que eu falei, não sei mais, não sei. Eu só sabia chorar, né? E recebemos muito carinho de amigos, orações, né? As pessoas que estavam acompanhando, né? Declarando força pra nós, né? Porque tempo que nós descobrimos aquela anormalidade, anomalia, tinha sido com 18 semanas. E das 12 semanas até 18 semanas, a gente não fez nenhuma ultrassom. Pra nós estava tudo bem. Então a gente não fazia nem ideia de quando isso havia surgido, né? Quando que isso apareceu, né? Nós não tínhamos nem noção disso. E aí, naquele momento, né, na situação que nós estávamos, com a pandemia acontecendo, muita coisa acontecendo, né? Ficou assim, bem abalados, assim, né? E eu lembro que eu chorava. E eu falava, Deus, por que isso? Eu não tô entendendo. Qual que é o propósito disso? Por que que permitiu que a gente passasse por isso? Então eu não entendia, né, qual que era o propósito de Deus com aquela situação que nós estávamos passando, né? E chegou um ponto que quando eu orava, eu sentia muito que Deus falando em meu coração que não era pra morte, mas era vida com abundância. Essa frase martelava muito assim dentro do meu coração, sabe? Quando eu já estava esgotada de viver isso, porque era muito medo e preocupação, e eu não sabia, porque a qualquer momento, como que estava? Dentro do saco gestacional, tinha essa linha, né, parece uma corda, e ela ficava solta ali, dentro, conectada uma ponta na bolsa miniótica e a outra, né, ali dentro do líquido, e solta, crescendo, junto com a axila lá dentro, e se desenvolvendo, sabe? Me preocupava, porque eu ficava assim, meu Deus, a qualquer momento, essa banda, né, ela pode grudar na axa e pode causar muito sofrimento, pode causar dor, né, pode causar morte. E eu vivia com aquilo, com aquela incerteza, inconstância, eu não sabia como que ela estava. A minha vontade, gente, era que tivesse um raio-x que eu pudesse ficar o dia inteiro olhando pra ela. Chegou um momento em que eu tinha cansado de viver daquela forma. Eu não estava vivendo, na verdade, né? Eu estava sobrevivendo e eu tinha 2 crianças que dependiam do meu bem-estar, de eu estar bem e disposta pra cuidar deles, né? Porque chegou uma situação que eu não tinha paz mais, né? E então eu fui orar com muita fé, com o restinho de fé que eu tinha ali. E na oração, eu lembro que eu falei assim, gente, eu sou muito, muito franca, sabe? Com o meu pai celestial, com o nosso pai. Eu não sou muito de meias verdades ou de me colocar como a coitadinha ou de esconder aquilo que está dentro do meu coração, por mais feio que seja. Então, diante de Deus, do meu pai, que eu tenho essa liberdade, né? Eu sempre me exponho, eu sempre me abro, eu sempre coloco tudo pra fora. Pode ser a coisa mais horrível, mas eu sou muito franca, assim, sabe? Nas minhas orações. Então, o que aconteceu? Eu fui orar, sabe? Hoje eu ouço essa oração e falo, cara, eu fui muito dura, assim, muito, né? Mas era o que estava dentro do meu coração. Gente, era o que, de fato, verdadeiramente eu estava sentindo. Eu sei que muitos podem criticar, cada um tem a sua opinião. Mas, naquele momento, era o que realmente estava dentro de mim, né? E eu, na oração, eu falava assim, pai, não sei qual que é o propósito que tu tens pra nós, na nossa vida, nesse momento. Eu não sei o porquê que nós estamos tendo que passar por isso, né? Não sei o que nós precisamos aprender, evoluir, ou o que tu tens preparado pra nós, né? Não faço ideia. E eu não sei se eu tenho a estrutura ou a capacidade, nesse momento, pra suportar algo assim. Tu és um Deus tremendo e que me capacita a tudo. Tudo que eu sou hoje é graças a Deus, entende? E na oração eu falava assim, só que no meu coração, né? Eu preciso estar bem, eu preciso estar em paz, porque eu tenho mais 2 crianças pra criar. E se tu me mandares uma filha, né, com anomalias, que vai precisar de cirurgias, que vai precisar de internações, eu vou ter que me ausentar ainda mais dos meus outros pequenos, que precisam, depende de mim, porque não tinha redes de apoio, né? E meu esposo precisava trabalhar para suprir as necessidades, né, da família, e eu precisava estar ali para eles. E se acontecesse, né, de Deus mandar ela, é óbvio que a gente ia amar, a gente não é sobre amor, né, mas é sobre a realidade da nossa vida ia mudar totalmente, totalmente. E a gente não tinha aquele preparo, né? Nós não estávamos preparados para viver isso. E além, né, das incertezas, o medo, o tempo que demandaria, né? Eu ter que ficar mais ausente, eu não sabia como que ia ser. E nós não tínhamos preparo nem estrutura para viver isso. E eu lembro que eu falava assim, Deus, se ela vir faltando um membro, se ela vir, né, com aquela anomalia ali e demorar também para fazer cirurgia, ou que não tiver reversão cirúrgica, que ela tem que viver com aquilo, né, para sempre, como que nós vamos ser a força dela? Né? Como que ela vai passar, né, pelos preconceitos, pelas limitações, sabe? Como que eu iria passar vendo a minha filha assim, sabe?
Gente, e na oração eu fui sincera, né? Eu falei pra Deus, Deus, eu não tô preparada. Eu não tô preparada pra ter uma filha assim, pra viver um tempo assim. Eu não sei como que vai ser com os nossos outros dois, né? Como que eles vão se sentir com tudo isso, com a nossa ausência, né? Eles estavam acostumados a ter a mãe todos os dias por perto, né? Nessa época eu não trabalhava, estava, né, me dedicando a eles, né? E como que seria, né? E eu abri, rasguei meu coração, falei, Deus, isso pode parecer muito feio, preconceituoso, pode parecer muitas coisas, mas é o medo que está no meu coração. É o que, de fato, eu tô sentindo. Pode ser feio, pode ser horrível, mas é a verdade. É o que tá dentro de mim, nesse momento. Eu não sei, né, como que vai ser. E será que nós vamos suportar? Será que a gente vai ter a capacidade? Será que nós vamos ter a força para essa criança, né? Eu abri meu coração para Deus, né? E na oração eu falava, Deus, eu sei que Tu és o dono da vida. Que é Tu, Deus, amado, que nos dá e que nos tira, que permite todas as coisas. Então, eu não sei se nós vamos até o final com essa gestação, se ela vai nascer com vida, se ela vai nascer com alguma, né, dificuldade, comorbidade, se ela vai nascer com alguma coisa, ou se não, isso vai passar, eu não sei nada, não sei do dia de amanhã. E eu coloco nas Tuas mãos, mesmo que seja para a maior dor, né, de uma mãe, que é despedir do seu filho dentro do ventre. Eu coloco nas Tuas mãos, né, para que Tu me capacite e que seja conforme a Sua vontade, porque eu tô cansada. Gente, foi a oração mais dolorosa, assim, que eu me lembro que eu fiz durante essa gestação, porque eu tive que realmente, naquele momento, descansar em Deus. Eu tive que colocar toda a minha confiança em Deus de verdade. E não da forma que eu estava querendo controlar de algum jeito, e pra não passar por isso, pra tirar ela daquilo. E eu lembro que eu falei, Pai, eu tô cansada, eu não aguento mais viver assim. Isso não é uma gestação feliz, não é uma gestação saudável, não é isso que Tu tens pra nós, não é isso que espera de nós, como cristãos, como Teus filhos. E me tira essa dor, tira esse peso, tira que eu não aguento mais. Eu quero viver a Sua vontade, eu quero estar dentro da Tua vontade. E independente de qual será o decreto de Deus sobre isso, mas eu preciso descansar, que eu não aguento mais. Gente, eu sei que foi com tanta verdade, com tanta sinceridade nesta oração, sabe? Por mais que tenha sido feia, às vezes parece preconceituosa, mas eu rasguei meu coração porque era de fato o que eu estava sentindo e era o que eu precisava. E eu lembro que eu orei e coloquei nas mãos de Deus. E, gente, na hora que eu encerrei aquela oração, que eu falei amém, amém, parecia que algo do céu, assim, eu tinha descido e arrancado todo aquele peso. Gente, parece que foi assim, ó, dos pés à cabeça e levou embora. Eu estava tão leve, tão leve, tão leve, tão leve, tão leve. E eu lembro que eu pedi um sinal, que eu sei que só quem tem fé pra crer mesmo, acredita nesse sinal. Eu sei que tem pessoas que falam, cara, isso é coisa da tua cabeça, mas eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa que creio muito em sinais, creio muito em visões, essas coisas que Deus dá pra cada um, né? Então, assim, Deus revela pra cada um, no íntimo da sua conexão, na forma que você relaciona com Deus, né? E eu lembro que eu pedi pra Deus um sinal. E, gente, eu tive esse sinal daquele dia até o último dia da Axa no meu ventre, que era uma pombinha branca. Eu tenho fotos, tenho esse relato todo ali no meu Instagram, que vai estar aqui no, acho que é box de informações que fala. Gente, me perdoa, eu sou nova nisso, então tem muita coisa aqui que vai ficar meio, mas uma hora a gente se encaixa. Então eu vou colocar ali pra quem quiser seguir a gente lá no Instagram, acompanhar mais nossa rotina de perto. Eu estarei tentando fazer algo aqui, né, que Deus colocou no meu coração. E lá tem foto dessa pombinha. Gente, era uma pombinha branca, muito diferente, assim, pra mim. Ela me transmitia essa energia de Deus. Era uma coisa surreal, assim. E todas as vezes que eu estava ali na cozinha, no meu devocional, ou no momento de preocupação, ou no momento de medo, de oração, qualquer coisa. Às vezes ela não estava ali na frente da janela, mas eu estava ali naquele momento. Às vezes eu fechava o olho, quando eu abri o olho, aquela pombinha estava lá. E eu escutava o Espírito Santo falando, eu estou aqui. Não esqueça desse sinal. Estou com você, vou te acompanhar. E foi um conforto muito grande pra nós, né? Eu ia falar sobre a Brida, acabei falando um pedaço da Brida com a nossa gestação, mas vamos lá, né? Faz parte, gente, é um conjunto. E eu pedi esse sinal, eu vi esse sinal ali, magicamente na janela, sabe? Aquela pombinha indo em direção do céu. E quanto mais ela se afastava de mim da janela, ela ia aumentando, suas asas iam ficando enormes, coisa surreal, assim, até que ela se desaparece, assim, sabe? Como se virasse uma nuvem, uma fumaça, assim, some a pombinha. Incrível. E ela veio antes, ela tava parada no teto da casa vizinha, da frente, assim, do lado, né? E eu tava na janela, a hora que eu pedi pra Deus me dar um sinal, né? De que era pra vida e não pra morte. Que era um propósito de Deus na nossa vida. E aí essa pombinha veio até onde eu estava na janela, deu a volta e foi em direção do céu. Gente, eu tive essa visão, eu vi, gente, quem quer acreditar, crê, quem não quiser acreditar, tudo bem. O importante é eu e Deus, é o que eu vi, o que eu vivi. E a minha intenção é compartilhar, sabe? E que de alguma forma essa fé, essa alegria que eu estou aqui hoje, porque eu vivi esse propósito com Deus. E por mais que o meu desfecho foi um desfecho menos dolorido, menos sofrido, porque nós tivemos um milagre. Precisei viver esse processo todos esses dias, as semanas até ela nascer. E eu precisava descansar em Deus, né, no nosso mestre. E isso é muito difícil pra nós, pra quem está passando por isso, né? E então, depois daquela oração, daquele sinal, daquela leveza que Deus me pôs, gente, eu tinha uma confiança tão grande, uma certeza tão grande, sabe? Que Ele estava cuidando, que a gente ia até o final e que nós viveríamos um milagre, que medo nenhum mais se chegava em mim, sabe? Então, todas as vezes que o medo queria se aproximar, né? Eu lembro que eu já falava assim, não, vai embora. Deus falou, tá falado, que Ele disse é confirmação, é palavra, é decreto, é lei, né? Na hora, assim, aquele medo já sumia, assim, sabe? E aí eu lembro que eu descansava, já tinha aquela paz de Deus no meu coração, no espírito, na alma. Gente, uma delícia, maravilhoso ver isso. E é isso que eu desejo pra você que tá aí do outro lado, que às vezes tá, assim, se derramando em lágrimas, preocupada, né? Preocupado. O que vai ser? Descansa.
Descansa em Deus. Essa frase é um louvor que uma amiga muito amada que eu tenho, a Amanda, ela é uma escritora, gente, ela tem um livro de devocional maravilhoso. Segue a gente lá no Instagram, que eu sempre tô compartilhando esse livro de devocional, que é incrível. Enfim, ela me mandou esse hino, esse louvor, na época, e, gente, pensa num louvor, assim, que eu vou ver se eu coloco também aqui, depois pra vocês ouvir, que é um bálsamo consolador, assim, sabe? Declaro sobre a vida de vocês, eu clamo, peço a Deus pra que Deus consiga não, mas para que vocês consigam viver essa fase, esse propósito de Deus, né, que Deus permitiu na vida de vocês, descansados, confiantes em Deus, e se deixar levar pelo agir dele, independente do que aconteça, do decreto que ele colocar sobre a vida de vocês, mas que seja um processo de descanso, um processo de paz, de renovo, de restauro, sabe, de coisas boas, né? E quando nós vivemos todo esse processo, né? A gente foi acompanhando, a gente fazia ultrassom semana sim, semana não, muitas ultrassom, e até o final, né? E a gente começou a ver os milagres de Deus ali, porque uma hora a brida estava de um jeito, e aí a forma que estava essa brida dentro, poderia grudar na cabecinha dela, na parte do rosto, e ela ficava assim, ó, dentro da barriga ali, na ultrassom. Depois, como ela ia crescendo, aquela brida ia, né, se aproximar, não sabemos, o médico não sabe explicar, que mudou a posição da brida. E aí a brida passou a ficar embaixo. E aí ela ficava segurando as perninhas, assim, sabe? Segurando as perninhas pra não alcançar. Até que chegou o tempo que as duas estavam grandes, né? E não tinha como. E ia acabar, né, se conectando. E ali foi um momento de fé mesmo. Era aquilo. Ou Deus cumpria um milagre ali, ou ia acabar grudando nela. E nós vivemos esse milagre. Porque até os médicos que faziam as ultrassom falavam, nós nunca vimos isso. Nós nem sabemos o que é isso. E muitos médicos falavam, eu nunca vi algo assim. Sempre colava na criança. E no nosso caso, o milagre de Deus foi que ao invés de colar na Axa Luísa e ali gerar dor, sofrimento, alguma coisa, essa banda começou a colar na parede da bolsa. Então, quando a Akisa nasceu, faltava 4 centímetros para ela terminar de colar na bolsa ali, né, do líquido amniótico, aquela bolsa transparente, né, que fica lá dentro, o bebê fica lá dentro no líquido. Então, o nosso milagre foi esse. A Akisa, ela nasceu, teve umas complicações para nascer, né, que teve que tirar ela com 38 semanas, mas não foi nada voltado à banda amniótica ou a brida amniótica, né? Foi por outras circunstâncias que uma outra hora eu conto aqui pra vocês. E nós vivemos esse milagre, né? Que com a graça de Deus, né? Sua misericórdia infinita, nos alcançou dessa forma. Em que ao invés de colar nela, de causar algum dano, colou na bolsa. E ela nasceu, estava terminando de colar. Ainda faltava um centímetro. Não impedia o nascimento, não causa nenhum problema, né? Pra nascer. Quem, né, precisa ter parto normal, não tem problema, né? O parto normal não interfere em nada nessa questão da banda ou da brida amniótica. E o meu relato, né? O nosso relato, a nossa história, nesse milagre que Deus fez na nossa vida foi assim, foi dessa forma. Deus nos permitiu viver isso, que serviu de grandes propósitos para nós, de trabalhar a nossa fé, a nossa confiança, quem era Deus para nós, né? E onde nós estávamos conectados verdadeiramente com Deus, a nossa união, né? União da nossa família, união dos nossos amigos, as orações. Gente, foram muitos mover de Deus na nossa vida, sabe? E eu lembro que na época a gente não tinha condições financeiras para ter mais um filho. E eu orava e falava assim, no comecinho da gestação, dos 3 primeiros dias de atraso, porque era sempre regrado, bonitinho. Eu falava, Deus, eu não tô pronta para ter filho e tal. Como que nós vamos fazer pra suprir as necessidades dessa criança? E Deus falava no meu coração, calma, essa vida sou eu que tô colocando, essa vida é a minha vontade, e tudo que um bebê, né, uma criança precisar, eu vou providenciar o que é necessário e muito mais. E foi, gente, até coisas que não é necessário, né? A gente sabe o que é realmente necessário pra um bebê, pra uma criança, né? E coisas que são mais supérfluas, né? Às vezes coisas do desejo do nosso coração, da nossa vontade, Deus preparava. E você chegou até nós. Então a Akisa nasceu, nós não compramos nada, nada. Deus providenciou, preparou tudo pra nós, nos trouxe de bandeja, pra provar que Ele é Deus, que Ele cuida de nós. E a nossa história, o nosso relato, o nosso milagre foi esse. E eu desejo do fundo da minha alma, verdadeiramente, que seja pra vocês também, né? Você que está aí do outro lado, passando também por essa luta, essa aprovação. E às vezes até já colou, né? Já tá com uma deformidade, alguma coisa. Descansa em Deus. Porque Ele é o Deus que tudo pode. É o Deus que faz, que opera milagres inexplicáveis. E se Ele quer que vocês, o que Ele tem pra vocês, seja uma criança assim, é porque Ele vai capacitar, e Ele sabe a medida de vocês pra criar essa criança, pra dar força pra essa criança, pra trazer, fazer essa criança se sentir amada, acolhida, de ter tudo que é necessário, tudo que é preciso, né? Deus conhece a estrutura de vocês. Deus sabe o que você tá passando. Deus permite as coisas, e muitas vezes a gente não entende, mas Ele tem seus propósitos, e é sempre pra cooperar para o bem daqueles que o amam. A gente sabe disso. Eu tenho certeza, né, que você ama Deus, que confia em Deus, e que quer também descansar desse medo, dessa incerteza, dessa insegurança, essa, né, falta de conhecimento, porque não tem muito conhecimento a respeito, né, da brida ou da banda amniótica, né, mas maior que os médicos, maior que o conhecimento é o nosso Deus. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz, e está tudo sob o controle dele. Então descansa em Deus. Eu sei que é difícil, eu estive nesse lugar, mas não é impossível. Se a gente realmente abrir nosso coração e falar, Deus, eu preciso descansar, eu quero descansar, eu não aguento mais, Deus vai te fazer descansar, e você vai viver com mais leveza. E não tenha medo de pedir ajuda, de pedir apoio, né, de ter uma rede de pessoas que você confia. Eu falo assim, eu tenho as minhas amigas que são a minha conexão direta com Deus, porque muitas vezes sozinha parece que não é o suficiente, e Deus me deu as amigas certas para que me conectem com Deus. São amigas que me trazem, né, conforto, as palavras de Deus, que oram por mim, pela minha família, são amigas que me levam na presença de Deus, né? Muitas vezes eu não consigo orar, mas elas conseguem orar por mim. Então tem essas pessoas perto de vocês, né? E confia, né? Receba de bom grado
descansada, aquilo que Deus preparou para vocês, né? Que essa criança venha com saúde, que ela nasça, né? E mesmo se não chegar a nascer, né? Que Deus venha consolar, guardar o coração de vocês, que venha trazer aquilo que Ele deseja e espera de vocês, para Ele ter permitido todo esse processo de dor e sofrimento, né? Isso, pessoal, é mais ou menos, eu acredito que seja isso que eu queria passar para vocês, né? Esse relato que foi para nós, né? Gerar aí a nossa Akis, a Luísa. Então, eu espero que vocês recebam esse carinho, recebam essa fé, essa alegria que invada o coração de vocês, né? E que vocês possam ser acolhidos, né? Nesse momento. E essa é a nossa Akisa. Fala oi. Fala oi, pessoal. Olha aqui, pessoal. Ela é a Akisa Luísa, que vai fazer 4 anos. Gente, esse é o nosso milagre. É o que Deus preparou pra nós. Essa criança linda, cheia de vida. Né, meu amor? Quero jogar. Você quer jogar? A gente vai jogar. E tá aqui, perfeita, graças a Deus, pra testemunhar um milagre muito, muito maravilhoso que Deus fez na nossa vida. Com todos os seus membros, com tudo bonitinho. E isso foi o que Deus tinha pra nós, né? Mas o mais importante é que ela está aqui, sabe? Pra nós, com certeza, é poder abraçar, é poder ter isso aqui por perto, né? E por mais que muitos não terão isso, ainda assim eu sei que Deus tem algo maior, né, pra vocês. A minha limitação talvez seja muito maior do que a sua, que às vezes não, né, perdeu uma criança, ou que não vai conseguir levar a gestação adiante, ou que nascer e precisar passar por todo aquele processo que eu tinha medo. Você é muito mais forte que eu. E se Deus te deu isso, é porque Ele vai te capacitar e Ele tem um propósito muito lindo na sua vida. O coraçãozinho, como é que é? É assim? Um beijo, Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Tchau.